Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o que são pistas multissensoriais. Gente, você sabe o que são pistas multissensoriais? Como é que isso auxilia na fala de uma criança? Hoje aqui eu vou te ensinar e quero te ensinar mais. Eu vou te ensinar todas as vogais, com todas as variações aí das vogais orais que você precisa para ensinar seu paciente hoje mesmo, ensinar sua criança que está com dificuldade de fala. Então fica aqui comigo porque esse vídeo é para você. Eu sou fonoaudióloga há mais de 20 anos, sou autora do método Multigestos Letícia e hoje aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar com pistas multissensoriais para auxiliar na fala. Você não pode perder isso se você tem uma criança com dificuldade de fala, porque você vai começar por aqui, ó. Vem comigo. Uma criança com dificuldades de fala, ela necessita de pistas multissensoriais. Que é isso, Letícia? São pistas que auxiliam essa criança a saber o que ela precisa fazer com a boca para falar. Então a gente pode usar pista tátil, pista visual, pista auditiva, e o ideal é que a gente integre essas pistas para que a criança consiga se organizar. É como se essas pistas auxiliassem o cérebro dessa criança que por alguma falha não está conseguindo fazer isso adequadamente. Pode ser uma falha de planejamento, programação ou execução motora dos sons da fala. As pistas multissensoriais também podem ajudar aí na representação dos sons. Então, pistas multissensoriais são indicadas na apraxia de fala na infância, no atraso motor de fala, na disartria, em crianças com transtornos fonológicos, ou seja, crianças com qualquer transtorno de fala podem se beneficiar com pistas multissensoriais. Então, vamos entender como é que é isso na prática. Vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui, ó, esse é um material que traz um tipo de pista, que é uma pista que mostra o que a boca faz, né? Qual é o movimento que a boca está fazendo. Então esse aqui é um material que traz uma foto, né, real da boca para auxiliar essa criança. Letícia, só isso aqui que é pista multissensorial? Não, a gente tem vários tipos de pista, né? O próprio gesto, você trazer para essa criança, dizer para ela, mostrar, olha, para a gente fazer o som do A, eu preciso abrir a boca. Ah, isso é um tipo de pista, você descrever para essa criança o que ela tem que fazer com a boca para falar, você mostrar sua boca, você produzir esse som, você trazer uma pista, né, um card que mostra o que ela precisa fazer com a boca, você trazer uma letra que auxilie essa criança a fazer uma correspondência. Então tudo isso é pista multissensorial e que vai o quê? Ativar mais áreas cerebrais ao mesmo tempo. Então por isso é mais fácil a criança aprender através de pistas multissensoriais, porque pistas multissensoriais integram informações e na hora de acessar, ela consegue fazer essa integração e fazer esse resgate de uma maneira muito mais fácil do que se você ficar aí, ó, fala comigo, repete, fala, e não trazer essas pistas que auxiliam essa criança na hora que ela tem que resgatar esse som. Vamos pensar agora um pouquinho como que seria essa produção, então, né, dos sons aqui das vogais com pistas multissensoriais. Então eu quero mostrar aqui para vocês como é que a gente faria isso. Então pensando aqui, vamos começar aqui, né, no primeiro som do A, que sim, é considerado um dos sons mais simples que a gente tem para ensinar para uma criança. Sim, as vogais também são sons mais simples quando a gente pensa numa criança que não tem nenhum som, uma criança que é não verbal, uma criança que ainda não fala. É interessante começar pelas vogais e com outros monossílabos também, mas as vogais, elas são fundamentais. As vogais, elas estão presentes em todas as palavras, então se você investe em vogal, isso auxilia muito para essa criança avançar. Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho nessas vogais. Eu tenho aqui o som do A. O que é o som do A? O que eu preciso ensinar para essa criança para ela conseguir fazer o som do A? Eu preciso dizer para ela que ela tem que abrir a boca para fazer ah, ela precisa fazer. Então esse gesto aqui, ele indica que é abrir essa boca. Ó, então não é aleatório. Ah, não é encostar o dedo aqui, é mostrar para ela, ó. Ah, você faz esse movimento junto com a criança. E às vezes uma forma que muita gente faz é de prolongar muito o som ou de exagerar muito esse movimento, e isso às vezes pode se tornar mais difícil para a criança. Então faça um movimento mais simples. Ah, faz comigo, tenta fazer igual. Você pode pegar a mão da criança
ir lá e tentar fazer com que ela abra a boca. Você pode dar o movimento para ela abrir a boca também. Então, use pistas e formas de fazer e diga para ela, olha, mas você não abriu a sua boca. E aí a criança pode fazer também um movimento, né? E não fazer o som. Aí você dá feedback para ela, olha, isso você fez um movimento, agora tá faltando você produzir esse som. Então, esse aqui é o som do A. E pra gente fazer agora esse próximo som, que é o som do E ou o som do E, temos aí 2 sons, a gente vai pensar o seguinte, é um som onde essa mandíbula tem um movimento intermediário, ela não é um movimento que abre tanto a boca e nem tá fechado, então você vai abrir, ó, só um pouquinho, esse é o movimento do E. E tem também, né, o som do E, são 2 vogais aí orais, E. Ó, olha a diferença, ó, E. Então, E mais fechado, E mais aberto. E. Essa é a diferença da altura da mandíbula para a gente diferenciar o E e o E. E muita criança às vezes tem dificuldade, crianças com transtornos motores, de fazer essa diferenciação do E e do E. E onde que está a dificuldade? Está exatamente aqui nesse movimento de mandíbula. Então mostre isso para a criança, para ela entender essa diferença. A gente tem aqui o som do I. O que é o som do I? É um movimento onde você vai fazer essa retração do lábio, né, num sorriso. Então, às vezes, a criança tá tentando fazer com a boca aberta. Então, não adianta. Esse é um som que a mandíbula tá fechada. Então, a primeira coisa que a gente vai ensinar pra criança é fecha o dente, morde. Isso. Aí, agora, eu vou mostrar que esse lábio tem que abrir, ó. Então lembra de olhar para esse movimento da mandíbula aqui, tá? Isso é muito importante para a criança conseguir produzir esse som e esse movimento de retração do lábio. Aqui o som do O e do O, aqui também nós temos 2 sons. A gente também tem essa diferenciação da abertura da mandíbula. Então quando eu vou fazer o O, percebam que o que diferencia um som do outro está mais ligado a essa abertura da mandíbula. Então, quando eu vou produzir esse som, por que é esse gesto? Porque eu quero que essa criança entenda que ela tem que fazer, ó, um bico com o lábio aqui, ó. Então a gente faz como se fosse um canudinho aqui e depois a gente passa pro lado. Então, e depois a gente põe aqui para ficar mais fácil, né, na hora dessa criança falar. Mas mostre para ela que esse lábio, ele faz uma protrusão, ele vem para frente fazendo esse movimento para anterior, né? Já diferente de retração, agora a gente vai fazer mais essa protrusão do lábio e essa abertura de mandíbula. Então não adianta tentar fazer com o lábio, com a mandíbula, né, fechada. Então abre um pouquinho a boca, mostra isso para a criança, que ela tem que abrir um pouco a boca. Ó, você pode até ajudar aqui, dando esse movimento para que ela consiga fazer e você ajuda essa criança, pode auxiliar nesse movimento e aí você faz essa diferenciação, porque aqui ela vai ser um bico aberto para fazer O, agora aqui, né, o som do U. Para eu fazer o som do U, é um som já com um bico mesmo, e aqui a mandíbula já tá mais fechada, né, aqui eu já tenho um movimento onde o dente fecha. Então, primeira coisa, pede a criança para fechar o dente. Isso, agora, ao invés da gente trazer também para uma retração, como no I aqui, a gente, Então, esse movimento aqui, né, de puxar, de fazer esse movimento para anterior, é exatamente buscando fazer essa protrusão do lábio. Então, e com mandíbula fechada, não esquece. Então, gente, prestaram atenção como que o movimento da mandíbula influencia muito. Então aqui a gente tem que prestar atenção nesse movimento de mandíbula e em movimento de lábio principalmente, que é o que está mais perceptível e o que a gente consegue trazer mais estímulos inicialmente para essa criança melhorar essa produção e conseguir fazer todas as vogais. É importante a criança fazer todas as vogais? É importante. Então assim, você não precisa ficar só nas vogais, você pode ir trabalhando também alguns outros sons, quando a criança, essa criança consegue A, E, I, não consegue O e U. E aí, a partir desse movimento, a gente vai prestando atenção e entendendo o que de fato essa criança tem de dificuldade. Porque se ela não consegue fazer O,
U, O. O movimento tá onde? Dificuldade de protrusão de lábio. Se essa criança tem dificuldade para fazer o I, talvez a dificuldade está na retração, ou talvez essa dificuldade está em mandíbula. Então percebe quanta coisa a gente precisa olhar para ensinar aqui, né? Esses 5 movimentos e que na verdade se tornam 7, então presta atenção. Vogais, a gente precisa ensinar aí inicialmente pelo menos os 7 sons orais. A, E, I, O e U. E aí, agora me conta, você gostou desse vídeo? Aqui no canal sempre tem vídeo auxiliando o processo de fala. Seja para você fonoaudiólogo, familiar, profissionais de outras áreas que querem auxiliar essa criança para que ela consiga avançar no processo de fala. Todos juntos, pensando nesse processo, a gente consegue avançar muito mais. Então fica de olho aqui no canal.